Peraí, vamos lá de novo. Olá, imagem! Olá, semelhança, tudo bem com você? Tudo bem com você? Hoje eu vou responder. Tô bem, graças a Deus. E vocês, galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, turminha? Agora sim, tem pouquíssimo tempo que nós nos encontramos por aqui, hein? Exatamente. Semana passada teve gravação. E como você passou a sua semana, Lu? Fala aí. Bem, graças a Deus. Muito feliz que teve episódio semana passada. E se você ainda não assistiu, vai lá conferir, porque tá muito bom. Está disponível, turminha, então acompanhe por lá. E se não viu os outros episódios também, aproveite e coloque em dia, hein? Faz o exame de consciência. Antes de falar qual tema que será hoje, roda a vinheta! Voltamos! Voltamos! Olá, turminha! Agora nós vamos falar qual que vai ser o tema desse episódio de hoje. Fala aí pra nós, Lô. O tema do nosso episódio de hoje é Tome a Sua Cruz. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. E bora pra esse episódio. É o 7º episódio. Daqui a pouco a gente tá completando 10 episódios, né? Exatamente, tá quase aí, gente. Que chique. É um projeto que brotou no nosso coração que hoje está acontecendo. Olha pra vocês verem. O 7º episódio, daqui a pouco já são 10. E você aí, ó, que deseja iniciar algo para Cristo, pode ser que não seja um podcast. Mas inicie, turminha, pois a gente coloca o pé e realmente Deus vai colocando no chão, né, Lu? E Ele quer isso. Ele quer Exatamente. que a gente faça as coisas por Ele. Exatamente. E fazer as coisas por Ele, já pegando o gancho aí, ó, do nosso tema de hoje, é tomar a nossa cruz e seguir, né? Então eu e a Lu, a gente gravou o último episódio, até fiz um recorte. E essa semana a gente recebeu um comentário no qual foi o contrário do que a gente estava falando no vídeo em si. Mas que isso também é tomar a cruz, né? Eu sei que a gente acompanha várias pessoas na internet e eles falam muito daquelas pessoas que comentam o contrário, que estão ali só para criticar. E esse é um exemplo de cruz também, né, Lu? Exatamente. E foi justamente o comentário que nos deu a ideia desse tema. Então, há coisas que vêm para o bem, né? Exatamente, que vêm para ajudar, pois Deus, ele faz as coisas acontecerem onde a gente menos espera, né? Exatamente. A gente estava sem tema, não sabíamos, e aí surgiu um comentário que acabou gerando esse tema aqui de hoje. Graças ao abençoado. Mas o tema de hoje a gente está falando de tomar a sua cruz. Porque a gente pode parar para perceber, analisar exatamente a sociedade no geral. As pessoas estão pregando muito a felicidade. É o que importa, você estar feliz, fazer as suas próprias vontades, independente do que seja, independente do que você for fazer. O importante é você estar feliz ali, independente de qualquer coisa. Exatamente, o mundo prega muito para nós o bem-estar, né? Você está bem o tempo todo e a gente sabe que a nossa vida, o nosso dia a dia não é bem assim. Então vai ter vários produtos, vários eletrodomésticos, ou seja, um carro ou o que for, coisas para colocar na nossa casa que vai facilitar o nosso dia a dia, que vai promover mais bem-estar, que a gente talvez vai ganhar mais tempo, mas é impossível, turminha, a gente viver 100% o bem-estar, desde o amanhecer até o dormir. Então a gente sabe que durante o nosso dia a dia aparecem cruzes no caminho. Podem acontecer várias situações que vai te mexer com você mesmo. Sim. Por exemplo, às vezes você vai receber uma crítica, ou vai acontecer alguma coisa que você não estava esperando aquilo. Sim. E é você saber tirar o bem daquilo, saber tirar a parte boa daquilo. Sim. E Jesus mesmo, ele disse: se vocês querem me seguir, tome a sua cruz e me siga. A gente vai colocar aqui para vocês o versículo que aí vocês lêem certinho, né? Sim, sim. Mas é nesse sentido de renunciar a nós mesmos, às nossas próprias vontades, porque nós seres humanos, a gente muitas vezes vai querer ir mesmo nas nossas vontades. Exatamente. Então Jesus já nos chama a gente renunciar a nós mesmos e a viver por Ele, para Ele, tomar a cruz. E se a gente for parar para pensar que lá no início, em Gênesis, quando
quando Adão ele comeu do fruto proibido, ali ficou em nós o pecado original. Sim. Então, se a gente for viver as nossas próprias vontades, a nossa carne vai estar sempre levando a nós a perdição mesmo, né? Sim, com Então, certeza. seja isso na área da sexualidade, seja isso na área da gula, das avarezas e por aí vai. Mas a gente não pode ser conduzido por nós mesmos, por mais que pareça ser um caminho muito bom, por mais que pareça ser um caminho prazeroso, divertido, no final há a perdição, né, Lu? Isso. Opa, acabou a luz, eu acho. Gente, deu um mau contato ali, segura aí que eu tô voltando. Vai lá. Que susto. Ao vivo é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Recapitulando. Retomando, eu não lembro onde é que a gente estava, você lembra, Luzinha? Não lembro. Eu também não lembro onde é que a Mas gente vamos estava, não. retomar aqui o assunto, porque eu ia falar justamente sobre isso. Porque Jesus, ele sofreu muito. Sim. Ele veio para Deus se transformou como homem, se fez homem para nos salvar. E ele sofreu. E desde toda a passagem que fala sobre a vida de Jesus, Jesus já nos mostra como viver. Jesus já é a nossa maior inspiração. Então, ele também nos chama a viver como ele viveu, a ser como ele. Sim. Então, se ele nos chama a ser como ele, viver como ele viveu, tomar a nossa cruz, é exatamente isso. A gente vai passar por dificuldades. A gente não pode querer sempre desviar das dificuldades. A gente, é claro, temos que correr atrás, temos que fazer a nossa parte, mas muitas situações a gente não pode virar a cara, fazer bico, porque as coisas não foi como a gente queria. Senão a gente fica muito também como um filho mimado, né? No qual tudo que a gente pede, o pai nos dá, e quando ele não nos dá aquilo que a gente quer, aí a gente começa a chorar, a fazer pirraça. Eu vi isso, não sei aonde, se foi numa pregação, não sei se foi numa conversa nossa, o que foi. Mas é como que o filho, na hora que ele quer almoçar, ele pega e te pede a sobremesa primeiro. Ele fala assim, não, eu quero comer aquele doce ali. O pai, ele não vai dar o doce pro filho. O pai vai falar assim, não, filho, primeiro você vai ter que almoçar ali o seu arroz com feijão e depois que vem a sobremesa. Aí o filho começa a chorar querendo a sobremesa de forma antecipada. O pai, ele por amor ao filho, ele tem que falar não. Por amor ao filho, ele tem que falar não, agora não é hora de você comer a sobremesa. Pois se o pai fazer somente a vontade do filho, a verdade é que lá na frente a consequência vai chegar assim a Deus com nós. Nem sempre tudo que a gente pede para ele na hora ali, pode ser que a sobremesa até é bom, a gente quer que aquilo aconteça, a gente quer que aquele sonho nosso aconteça, mas que ele não permite acontecer naquela hora por conta que não é o momento, né? Momento, exatamente. E tem a passagem também que fala sobre a porta estreita, e a porta larga. É até também em Mateus, se eu não me engano é em Mateus 7, e aí a gente vai colocar aqui para vocês. Mas Sim. Fala justamente da porta estreita, que é a porta daqueles que querem viver com Jesus. E tem a porta larga, que é aqueles que querem viver no mundo. A porta larga, ela vai te apresentar várias coisas. Vai te apresentar festas, que você vai achar que é muito bom. Vai apresentar shows. Vai te apresentar shows, vai te apresentar coisas que para você são atrativas, são atrativas, vai ser muito atrativo. E na própria Bíblia fala que a porta estreita, muitos querem ir para essa porta. Sim. Mas a porta, a porta larga. A porta larga. Muitos querem ir por essa porta larga que apresenta vários atrativos. E a de Jesus é a porta que é menor, é a estreita, que realmente vai ter um árduo, vai ter uma dificuldade ali. Eu até imagino, né, que a porta larga, ela deve ser um caminho assim, todo florido, muito colorido, cheio de coisas que vão chamar atenção, e a porta estreita ser aquele caminho ali, bem simplesinho. Talvez a gente pode fazer uma analogia, né? Há uma estrada asfaltada e uma estrada de terra. Imagino eu que a porta estreita seja como uma estradinha de terra, os matinhos ali no meio do caminho,
e só aquele espacinho assim para você passar. Já a porta larga já é o caminho asfaltado, cheio de shoppings pelo caminho, cheio de show, carrão, tudo, show, aquela coisa festa. mais linda. Você fala assim, não, eu quero ir é por ali, entende? Então poucos que vão falar assim, eu vou por esse caminho aqui, bora, entende? Sim, são poucos que querem renunciar a si mesmo. Então, Jesus nos chama a nós renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, Sim. renunciar ao mal mesmo, porque a porta larga é o mal e a porta estreita é Jesus, é viver a vida com Jesus. É o caminho, né? É o caminho, é a verdade. E esse caminho estreito, ele vai nos levar a uma recompensa muito maior. Então, a gente vai, muitas vezes a gente não vai querer ganhar essa vida daqui, a gente não vai ser o ponto, ganhar essa vida aqui, ter tudo dessa vida, Sim. Mas o ponto da porta estreita é você ganhar a vida eterna. Então, você vai em busca dessa vida eterna. Por isso que a felicidade do cristão, ela está nessa esperança. A felicidade do cristão, ela está nessa esperança de que, por mais que hajam dificuldades, hajam coisas árduas aqui nesse mundo, a nossa esperança está que futuramente vamos ter uma eternidade, uma vida tão bela que a gente não consegue descrever hoje, porque a gente não conhece ainda como será assim tão esplendoroso, porque Deus faz coisas muito maravilhosas. E isso que é caminhar na fé também, né? Sim. Caminhar na fé, a gente caminhar tendo a esperança, mas daquilo que a gente não vê. Exatamente. Então, essa que é a maior, o que mais explica o que é a fé em si, né? E Com você certeza. falando dessa questão, me veio essa passagem aqui à mente, né? Que fala assim, ó, que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar a sua vida. Então é bem isso, né? Nós sabemos que a nossa passagem aqui na Terra ela é momentânea e que um dia isso vai acabar. Então a gente não pode viver a vida pensando que viver como se não houvesse um amanhã, mas a verdade é que nós não sabemos a hora que a gente vai partir. Eu não sei se esse podcast, quando ele for ao ar, eu ainda vou estar em vida. A gente não tem essa certeza. É um instante. Exatamente isso que tem que nos levar a refletir a qual caminho que a gente quer seguir. Será que a gente realmente vai continuar indo pelo caminho da porta larga? Porque quantas vezes eu e você também estava lá naquele caminho da porta larga, que era um caminho de prazer, no qual a gente achava que a gente estava muito feliz, animado, e que a vida só se resumia aqui dali, mas que quando a gente veio a renunciar nossas próprias vontades, a renunciar o que a gente gostava mesmo de fazer, a gente viu que o caminho estreito, ele é o melhor caminho. Sim, você se sente feliz de verdade por escolher Jesus, porque você tem a esperança, Sim. A esperança de uma eternidade. Então a nossa vida, ela é um estalar de dedos. Então pode ser que a gente está planejando fazer isso, aquilo, outro, mas a gente não sabe o nosso dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar aqui mesmo ou não. Então, o exemplo que a gente deu no episódio anterior, se estar cansado, se você estar cansado, você mesmo assim ir à missa... É um motivo para você não ir à missa, né? A gente deu o exemplo do... Só recapitulando, porque talvez o pessoal não viu, né? Mas vocês vão lá ver o episódio completo. A gente está falando o exemplo do esposo e da esposa. A esposa, ela arrumou a casa, ela fez faxina, cuidou dos filhos, fez todas as tarefas do dia a dia. Chegou no final do dia, ela falou que estava muito cansada e que por isso que ela não iria na missa. E o homem tinha o papel de levar a mulher, incentivá-la a ir à igreja. E nós temos que ir à igreja, além de um preceito que nós cristãos católicos devemos ir à missa, mas é por amor. Então é um sacrifício. Na verdade, não se dará como um sacrifício se a gente ama Cristo. Sim. Não vai ser como um sacrifício, que nem fala dos próprios mandamentos. Os mandamentos, eles não são um castigo. Um castigo. A palavra é bem mais bonita aqui na Bíblia, gente. Tem uma palavra bem mais bonita. Fala que os mandamentos, eles não são penosos. Eles não são penosos. Eles são bons. Muito bons. Então, além de ser um preceito, ir à missa,
ela é um amor nosso para com Cristo. Então a gente vai estar indo mesmo cansados, mesmo em um dia que você não esteja tão bem, porque é um sacrifício, é você querer fazer isso por Cristo, tomar a sua própria cruz. Eu estou cansado, mas eu vou tomar essa cruz para mim ir ver e contemplar o meu Senhor, porque Ele mesmo falou: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus ele está todo o tempo ao nosso lado, querendo nos aliviar, querendo estar ali conosco para nos auxiliar nesse caminho de cruz. E a gente colocar na balança também, pois muitas das vezes, quando é um sacrifício para Jesus, um exemplo, você ir na Santa Missa, né, aos domingos, talvez você pode até ir outros dias da semana também, mas a igreja pede para que nós possamos ir todos os domingos na igreja não, né, aos mandamentos mesmo. Sim. Então, como que, não os mandamentos, acho que eu falei bobeira, né? O mandamento fala guardar domingos e festas. Ah, sim, então tá incluso, é isso mesmo, obrigado por recordar. Mas pede para a gente ir na igreja aos domingos, guardar domingos e festas, e muitas das vezes você fala assim, eu tô cansado, então eu não vou na igreja. Mas se surgir uma determinada festa, você pode estar num dia cansado, se vídeo que for, você pega e fala assim, essa festa eu não vou perder por nada, porque é de fulano e fulano de tal, e eu gosto muito dessa pessoa, e vai ser um festão daqueles. Então você faz um sacrifício por essa pessoa. Então isso faz muito de encontro com o que a gente respondeu naquele comentário, né? Porque às vezes a gente tem que colocar na balança, igual quando eu sou tentado a falar assim, uma pessoa me chama para ir tocar na igreja, eu já toquei no sábado, um exemplo, aí eu tenho que ir cedo para tocar no domingo porque uma pessoa pegou e me pediu. Aí eu sou tentado a pensar assim, poxa, mas eu já acordo a semana inteira cedo, eu já toquei ontem, então eu já fiz a minha parte. Aí automaticamente eu pego e penso assim, poxa, se eu acordei a semana inteira para ir trabalhar, Deus me deu essa oportunidade, Deus me deu o trabalho, confiou em minhas mãos os alunos, então eu vou sim por ele lá na igreja tocar, ele me deu o dom para servir a ele, entende? Então é uma forma de você devolver, então é sobre colocar na balança também, né? Sim, exatamente. E aí a gente compreendendo de fato o que é viver com Cristo, viver com Jesus, que é tomar essa cruz mesmo e nos renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, a gente vai aprendendo a não ser uma pessoa mimada e que toda vez que alguém virar para você, virar para mim e falar assim, nossa, você fez isso aqui completamente errado, tá? Completamente errado isso aqui. Não a Bíblia, gente, eu coloquei a toda a sistemática, né? Mas a pessoa virar para você e falar assim, isso aqui tá completamente errado o que você fez. Sim. Aí você vai falar assim, poxa, deixa eu analisar aqui, talvez eu realmente tenha feito isso errado. Exatamente. Eu não vou ficar falando, nossa, aquela pessoa reclama de tudo. Nossa, aquela pessoa... senão você não vai aceitar ser repreendido e tudo que você fala, você acha que as pessoas têm que concordar, ser doce que tá tudo com bom. você. Exatamente, mas vai ter vezes que vai ter que ter puxão de orelha, vai ter que ter cobranças mesmo, pois isso é uma questão de amadurecimento, né? Com certeza. A própria Bíblia, ela tem as passagens muito belas e que acalmam o nosso coração, mas tem as palavras que também elas vão nos repreender. Você tá errado, tá errado. Então, certo, errado. Sim, tem uma passagem que na Bíblia que é muito forte, que fala tipo assim, se você peca, você é do demônio. Fala assim. Fala bem explícito, né? Exatamente, e se você não peca, você é de Deus. Então fala exatamente isso na Bíblia. E se a gente quiser ler apenas aqueles evangelhos, apenas aquelas palavras que acalmam o nosso coração, a gente vai estar fugindo da cruz. Exatamente. A gente vai estar fugindo de viver a vida com Cristo. E você me falando isso me recorda a passagem de Pedro, de quando Jesus falou que ele iria morrer, né, e ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro pegou e falou com ele que não quero que isso aconteça, mas ele falou assim, que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Aí você falando das palavras duras que o Senhor fala com a gente, se você peca, você é do demônio, se você não peca, você é de Deus. Olha como é que Jesus
falou com Pedro que Pedro foi o escolhido. E olha como Jesus falou com ele quando ele queria fazer com que Jesus não passasse Não sofresse por esse aquela cruz que sofrimento, ele né? sofreu. Então Jesus pega e fala com ele assim, ó: afasta-te de mim, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Então, quantas vezes nós estamos com pensamentos somente humanos mesmo, querendo negar nossa cruz, querendo negar o nosso sofrimento, e quando uma pessoa pega e fala assim a verdade com nós: olha, isso que você está fazendo aí está errado, esse short aí que você está usando não está agradando a Deus. Aí a pessoa se ira, a pessoa pega e se revolta, pois ela está negando essa renúncia da própria vontade dela, entende? Do próprio eu. Exatamente. Então a gente coloca que o que importa de verdade de tudo é que nem a gente falou no outro vídeo. O que importa de verdade é ter Jesus no centro, ter o nosso Senhor no centro. A gente colocando ele no centro, todas as vezes que ele nos pedir algo, a gente vai dar ele algo, vamos supor, se ele pediu para você tirar algo da sua vida, a gente deve tirar isso da nossa vida. Mesmo sem entender, né? Mesmo sem entender. E isso aconteceu muito comigo e com o Vini. A gente, no nosso processo de conversão, não foi de uma hora para outra, da noite pro dia. Foi de pouco em pouco, Jesus foi pedindo a gente as coisas. Então, ele nos pediu o brinco, né? Na verdade, o Vini tinha um brinco e eu tinha um piercing aqui nessa parte. Jesus nos pediu, ele nos pediu. E parece ser algo muito bobo Parece e ser inofensível, mas a verdade é que isso nos levava à perdição mesmo, abria muitas brechas pro próprio mal. Então a gente fala que cada um, Jesus vai estar falando com cada um. De vai forma falar pessoal. De forma muito íntima e pessoal. Vai falar: você não precisa disso. Você é tão bonito e tão bonita sem isso. Eu te fiz assim, perfeita. Exatamente. E não precisa colocar coisas para te deixar mais bonita. Eu já te fiz linda. Então, quando eu e a Lô pega e fala isso, é um processo que aconteceu com nós e que Deus pede isso de forma muito pessoal e de forma íntima também. Então, hoje em dia, a gente andando na rua, eu vejo vários jovens com brinco, com piercing, e eu não posso chegar nesse jovem e falar assim: não, aquilo ali já está queimado no fogo do inferno. Claro que não. Porque um dia eu peguei, eu estava usando, entende? Então, o que a gente tem que fazer é orar, é o que a gente faz, né? Orar para que o Espírito Santo de Deus alcance as pessoas e o próprio Espírito vai mostrando para ela o que deve ser mudado. Com certeza, não apontar ele, não julgar: você usa isso, então você está queimado. Não é isso, porque tem a questão da temperança. Então, se a gente viu para nós e se o Senhor realmente pediu isso para nós, ele fez esse chamado conosco. Sim. Então foi a questão da gente entender que realmente a gente não precisava, e hoje eu me sinto muito melhor por não ter. Então é uma questão íntima do Senhor com você. Exatamente. Então, se ele te pedir algo para você no seu íntimo, tira fora, porque o Senhor está pedindo. Exatamente. E aí as pessoas podem falar assim: não, mas Deus, ele quer o nosso bem, ele não quer nos chatear, ele não quer nos... mas aqui tá falando: renuncie a si mesmo. Exatamente. E isso é renunciar mesmo, é você deixar as suas vontades de lado, deixar aquilo que você realmente gostava de lado para viver o que o Senhor quer. De forma inteira. Eu acho que pode estar pegando alguns latidos aí, turminha, dos cachorros, mas acho que vai dar para eles continuar a escutar. Normal, né? Exatamente. Mas, turminha, é bem isso mesmo, essa questão da renúncia. Às vezes a gente não entende, e Deus, ele tem um cuidado tão zeloso por nós, que alguma das vezes ele vai chegar, dar aquela rasteira e já falar assim: ó, isso eu quero que você largue e você vai por aqui. Conosco eu percebi que foi um passo a passo, que creio eu que com vocês também está sendo um passo a passo, ou foi um passo a passo. E a verdade é que até hoje também a gente tem que renunciar a muitas coisas, né? Todos os dias. Mas que o Senhor começou aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho. Começou no meu pince no nariz, aí depois foi o brinco na minha orelha. Eu tinha um cabelão grandão, de dread até o meio das costas, que
eu tive de renunciar também. E ele vem pedindo mais coisas, né? Atualmente, hoje, a gente está passando por um processo de renúncias e é um processo muito forte, é um processo que faz a gente pensar muito, né? Faz a gente refletir, porque são mudanças, mas a gente sabe que é por amor a Cristo, Por amor né? ao Senhor. E as renúncias é constante, a gente vai ter que fazer essas renúncias constantes. Também comigo foi o piercing aqui, foi o cabelo que eu precisei cortar, porque eu senti que eu precisava mudar. Eu Desse estava renovo, vivendo né? uma vida nova com o Senhor e aí eu queria me ver nova diante dele. Então, quer dizer, o cabelo ele não é um problema, não vai te atrapalhar nada na santidade. Nada disso. Mas Jesus falou, me chamou nisso, entendeu? Ele falou, corta seu cabelo, sabe? Porque assim eu me vi como uma nova pessoa, assim eu me vi renovada nele. Exatamente. E é isso. E aí, diante disso, eu queria fazer uma leitura de uma parte que tem no catecismo e fala justamente da cruz. Bacana. Do que é essa cruz. Tá no parágrafo 2015. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Então, essa vai ser uma mortificação que a gente vai fazendo em muitas coisas na nossa vida, para que a gente tenha acesso gradualmente a essa paz e alegria das bem-aventuranças que o Senhor fala aqui na Bíblia. Bem-aventurados os que veram e os que não veram e creram. Fala de várias bem-aventuranças. Então, a gente se renunciando aos poucos, a gente vai se aproximando cada dia de buscar a santidade. E assim como falou nessa passagem que você leu, é que esse processo ele vai nos modelando também. Então, é bem isso. Eu vou dar um exemplo no qual eu dei para minha filhada ontem na igreja, que ela está na faculdade e está sendo um processo doloroso, né? Creio eu que para vários que vão passar, que já passaram, tem uma noção de como que é essa rotina de faculdade, que é bem maçante mesmo. Mas que quando a gente entra na faculdade, a gente está lá mirando o canudo, né? E você se vê alegre lá, levantando canudo, com a beca, tudo bonitinho e comemorando. Mas a verdade é que aqui está sua matrícula na faculdade e aqui está o canudo. E nesse processo aqui, ó, de cá até lá, tem várias renúncias que você tem que fazer, tem vários sacrifícios que você tem que fazer. É noite sem dormir, é você ter que passar noites em claro mesmo, não ir em todos os encontros de família, porque você tem que estudar para a prova, até chegar lá na frente, que nesse processo, quando você entrou aqui na faculdade e chegou até aqui, você é uma outra pessoa, totalmente diferente, porque ele foi te modificando. Então, se você for pegar uma vida de uma mãe também, quando a filha nasce, é uma alegria imensa, a mãe fica toda feliz com a sua filha no braço, e às vezes ela já tá vendo a filha dela lá crescida, já independente, mas que nesse processo teve várias renúncias que ela tem que fazer, de noites em claro também, amamentação, filho chorando e por aí vai, mas que são processos que modificam essa mãe. Quando antes dela ter esse filho, até depois que ela teve o filho, era uma pessoa totalmente diferente. E com Cristo é a mesma coisa, né, Lu? Sim, com certeza. Então tudo vai ter um processo ali de crescimento e com certeza em Cristo também. Então não é... Você, quando você se encontra com Cristo, não vai ter como você ser o mesmo de antes. Realmente não tem como se... Você vai ter que jogar para trás o que você era antes, que vivia coisas que eram mundanas, coisas que o mundo mostra como agradáveis. E viver com Cristo é viver uma vida diferente, é viver realmente ali a cruz, Sim. Viver ali para caminhar pela porta estreita, que é mais difícil mesmo. Sim. Então, não quer dizer que não é fácil, mas é você fazer isso por amor, porque você quer um dia contemplar a face do Senhor. Exatamente, é bem isso mesmo que você falou. Eu ia comentar uma coisa e fugiu da mente aqui agora, mas volta um pouquinho o que você falou aí no início desse caminho com Cristo.
que a gente vai, quando é impossível a gente se encontrar com Cristo e continuar o mesmo, não vai ter como ser o mesmo. Por conta que nesse processo de renúncias, igual você falou, que você não é a mesma pessoa quando você está caminhando com Cristo. Isso leva um tempo também para as pessoas entenderem essa mudança sua, né? Então, muitas amizades que você tinha antes, muitos lugares que você frequentava, você não vai estar frequentando, e algumas pessoas vão aparecer no nosso caminho como uma cruz também, como um peso, para sempre mostrar para você como você era antes. Mas você sabe no seu interior, Jesus que está te vendo, a sua caminhada, Deus que está lá de cima, que não tira o olho de você, que está com você carregando essa cruz também, Ele sabe a mudança que você está fazendo, Ele sabe a renúncia que você está fazendo. Então, mesmo se as pessoas da sua própria casa, os amigos do seu convívio, eles estão demorando a entender que realmente você é uma nova criatura, galerinha, siga, continua, pois Deus está contigo o tempo todo, né, Lu? Ele é nosso melhor amigo. A gente tem que enxergar Cristo, nosso Senhor, como nosso melhor amigo mesmo, porque Ele fala. Então, se às vezes está difícil em alguma situação, Ele está ali por nós, Ele está ali para nos ajudar, nos consolar, nos acalmar. Exatamente. Então, por mais que pareçam momentos de dificuldade, às vezes as pessoas não estão te compreendendo porque houve uma mudança e de fato é muito complicado para algumas outras pessoas compreender essa mudança, porque acaba que as Sim, pessoas veem como um exagero às vezes, é mas verdade. viver com Cristo é realmente tomar a cruz. É realmente amá-lo, viver os mandamentos, viver a palavra e buscar conhecer Ele cada dia mais. Então, muitas vezes as pessoas vão estranhar e muitas vezes esse processo de estranhamento delas vai ser difícil para você. É E também o verdade. mal também, ele fica colocando coisas na sua cabeça, fala assim, poxa, mas você fazia aquilo outro. Será que você Exatamente. realmente é digno disso? Mas a gente tem que reconhecer que a partir do momento que você confessa os seus pecados, você é redimido ali diante do Senhor, você é uma nova pessoa, uma nova criatura. E você Sim, não tem que pecar novamente naquilo. Então, você se confessou, o seu passado já foi apagado. exatamente. Já foi apagado. Então, você é uma nova criatura perante ao Senhor. E Então você. a gente tem que olhar o nosso passado mesmo como retrovisor do carro, né? E lembrando que o para-brisa ele é maior, creio que você já deve ter visto essa analogia também, que o para-brisa, o vidro da frente, ele é maior do que o retrovisor, por conta que nosso foco tem que estar sempre à frente. A gente vai olhar no retrovisor, é inevitável falar que a gente vai esquecer de tudo, mas a gente tem que olhar ele como uma referência para não cometer o O mesmo erro mesmo erro. lá na frente, né? E aí Deus, o Senhor, ele tá aí para nos fortalecer diante disso, porque tentações de tudo quanto é tipo vai aparecer, tanto para te Exatamente. lembrar do seu passado ou até mesmo tentações no presente mesmo, que muitas delas são permitidas para nos melhorar. E Então, mostrar o quão fraco que nos nós somos mostrar e como. precisando da graça, né? Exatamente, quando a gente é tão fraco que a gente precisa, de fato, buscar a palavra, conhecer a palavra, buscar o Senhor, ir à Santa Missa, rezar o Santo Terço também, para que a gente realmente se blinde contra essas tentações, porque elas vão existir. Sim, sempre vai ter tentações de todo tipo, né? Então, eu sei que tem jovens que nos acompanham também, tem jovens que estão por aqui nos vendo e muitos deles estão nas escolas. E ontem a gente está falando, né, da questão escolar mesmo, no qual tá muito virada de ponta cabeça algumas ideologias dentro da escola, algumas lutas por algumas causas, no qual não vai levar o que realmente importa, não vai levar ao verdadeiro sentido da vida, né? Então, turminha, na escola, eu acho que é um dos exemplos muito claros que a gente pode dar, porque se a pessoa não está na escola agora, ela já passou por ela e vai se Já. recordar, né? Então, sempre na escola tem aquele grupo de amigos que são ali mais colado, a maioria dos alunos ali de algumas escolas, não vou generalizar, é claro, mas a maioria tem comportamentos que não vão de encontro à palavra do Senhor Jesus.
E quando você se posiciona dentro desse meio como uma pessoa cristã, você vai ser atacado pelos seus coleguinhas, você vai ser atacado pelos seus amigos, talvez até mesmo pelos professores, porque até os professores de hoje em dia colocam coisas na cabeça dos jovens que não vão de contra a palavra, né? E olha que nós temos ele como referência. Então, turminha, eu quero que a Lu vai falar com vocês, já emendando na pergunta aqui, o que você recomenda, né? Como um jovem deve agir nessa ocasião. Um jovem se posicionou como um cristão dentro da escola e ele é atacado. Como que ele pode enxergar a cruz nesse meio onde ele está ali presente no dia a dia dele? De fato, esses ataques, eles já é a cruz. E Jesus, ele nos pede, tome a sua cruz e me siga. Então, se esses ataques vão acontecer, tipo, se você se posicionou como cristão ali, e vai acontecer talvez uma zombaria, talvez algum xingamento, é você reconhecer que muito mais vale a gente perder essa vida aqui, ser zombado, virar chacota, muito mais vale isso do que a gente perder a nossa vida eterna. Então, se tem um grupinho que ele não vai de acordo com os princípios do Senhor, e você é uma pessoa cristã, não queira estar junto com aquele grupinho. Não queira se enquadrar, né? Sabe, eu vejo a importância de nós como cristãos dentro de qualquer setor da sociedade, dentro da escola, dentro da faculdade, dentro do trabalho, para realmente levar a palavra do Senhor. Mas não quer dizer que a gente tenha que ir nas mesmas festas que eles vão, porque não é o mesmo lugar. Exatamente, então, você não se contaminar, né? Não se contaminar, mas levar a palavra para essas pessoas. Então, se você se posiciona como cristão e vão haver chacotas, muito mais vale isso do que você querer estar junto, incluso naquele núcleo ali que não vai te levar à santidade e perder a sua vida eterna. E a gente tem um grande mérito também, que quando nós somos zombados, quando nós somos colocados à prova, quando nós somos questionados sobre a nossa fé, sobre as nossas crenças, seja na escola, no ambiente de trabalho, ou então na faculdade, seja lá onde for, isso nos aproxima de Cristo. Então tem uma santa ou um santo, eu não sei qual é o nome, não sei se é uma santa ou um santo mesmo, se é homem ou se é mulher, mas de fato é um santo ou uma santa, né? Já falei isso aí 1000 vezes, mas que fala assim que acho que é Santo Agostinho, mano. Santo Agostinho ou Pio, eu não lembro, mas ele fala assim que ele fica feliz quando ele está passando por um processo de dificuldade, por um processo árduo, por um processo seco, por um processo no qual as pessoas estão criticando, por batalhas espirituais. Ele se alegra com isso, porque isso se aproxima ele de Cristo, e ele tem um grande mérito por conta que realmente torna ele mais ainda a imagem e semelhança de Cristo, porque muitas das vezes Cristo foi colocado à prova, Cristo sofreu questionamento, Cristo teve que sair correndo de uma cidade, senão ele ia ser apedrejado. Então isso acontece conosco no dia a dia. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e com nós não será diferente, né? Vai existir, e aqui que nem eu li no catecismo, esses combates espirituais que vão existir, essa questão para buscar exatamente a perfeição, vai existir a cruz. E essa perfeição, ela é uma perfeição que a gente busca, uma perfeição eterna, né? Então exatamente. A gente vai querer viver a vida eterna. Então muito mais vale isso, você não negar ao Senhor e tomar a sua cruz de verdade, do que você ganhar esse mundo aqui todo, ser a pessoa mais descolada da escola, a pessoa mais legal da faculdade, porque você vai nos barzinhos que o pessoal vai, ou você vai nas festinhas que o pessoal vai. Ou concorda com tudo que eles falam, tem a mesma linha de raciocínio ali. Porque se você discorda, muito provavelmente você vai ser atacado. Exatamente. E de fato você vai ser atacado. Hoje em dia tem muito essa onda do cancelamento, sim, né? Sim, exatamente. Então, olha, muitas das vezes algumas pessoas são canceladas exatamente por não estar de acordo com o pensamento daquele grupo ali em si. Então quer excluir a pessoa
da sociedade. Mas nós temos que pensar que se essa exclusão, que se esse martírio, vamos dizer assim, é por conta de Cristo, realmente ele vai vir, ele vai separar o joio do trigo, entende? Então no nosso dia a dia não vai ser diferente. Sim, e de fato não é uma situação fácil você viver isso. Não vai ser uma situação fácil, mas quando a gente estiver nessa situação, é a gente pedir sabedoria para o Senhor, para que a gente seja forte, tenha realmente o dom do Espírito Santo, a fortaleza de enfrentar aquela situação ali de forma sábia, em que a gente não vai negá-lo, em que a gente vai permanecer nele. Isso, uma coisa que eu levou muito a me refletir na Via Sacra foi que você pegou e falou comigo assim: você percebeu, Vini? Jesus várias vezes ele foi questionado e ele ficou calado. Ele não tentou provar que ele era o Filho de Deus. Ele veio para nos salvar e ia ressuscitar no terceiro dia. Aí é uma coisa que aconteceu, né, lá na encenação, e que depois que eu fui parar para pensar mais, com mais profundidade, porque muitas das vezes nós somos questionados e nós queremos lutar ali com a força do nosso braço para mostrar que a pessoa está certa, para falar que que a pessoa está errada e que nós estamos certos. E acaba que Jesus ele nos ensina que em algumas situações nós temos que calar. Exatamente, né? Porque muitas vezes talvez aquela pessoa ela não vai ter o mesmo olhar. Porque quando você está em Cristo, você vai receber ali o Espírito Santo, vai ter um olhar espiritual. Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas elas não vão ter o mesmo olhar que o seu. E se você for tentar impor aquilo, vai virar uma bagunça e vai virar uma briga e que não vai ter fim. A pessoa vai ter mais bloqueio ainda para receber Exatamente. A palavra, né? Com certeza. E antes da gente continuar, confere lá se tá Deixa eu ver. Tudo ok. Tá sim, 42. Então é isso. A gente lembrar, porque nós seres humanos somos difíceis mesmo. Eu sou difícil, você é difícil. Muitas vezes... olha que Cristo nos criou para nos relacionar, né? Sim. Mas hoje em dia acaba que cada um quer viver na sua bolha, né? E nos tornamos pessoas mais intolerantes umas às outras, né? Por isso que tem essa onda, uma coisa liga na outra, né? Por isso que tem essa questão do cancelamento. Exatamente. E aí a importância da gente se lembrar que nós temos que ser como Cristo foi. Então, se ele no momento que ele poderia falar assim, não, eu sou realmente Deus, eu sou realmente filho do Senhor. Olha o que eu faço, olha o que eu faço, olha, esse poderia... quadrinho aqui vai flutuar. Aí ia virar uma ceninha de espetáculo, né? Então se você é Cristo mesmo, se joga daqui de cima, Satanás fez isso com Cristo. Se joga daqui de cima e um anjo vai te segurar lá embaixo. Então vamos jogar aqui pra você ver que não, mano, ele não quis provar nada disso. Ele não quis provar. E muitas vezes a gente vai querer, nós seres humanos, vamos querer provar algo. Exatamente. Mas talvez não seja o momento certo de provar algo. Sim. Então, uma forma que a gente realmente vai, talvez muitas vezes alcançar o outro é exatamente desse jeito, testemunhar com as nossas vidas. Foi até uma colega da faculdade que me falou isso, porque eu cheguei um dia na faculdade e realmente senti um peso muito espiritual muito forte, tipo, o ambiente realmente estava muito pesado. Uhum. E aí a colega da faculdade ela falou assim, muitas vezes você vai testemunhar também no seu modo. Então, se a pessoa ela começa a brigar com você, você não vai brigar com ela de volta. Uhum. Você vai realmente, ao invés de jogar aquilo que ela está jogando sobre você, dar para ela amor e afeto. É igual quando uma pessoa chega já gritando com você, chega falando com a voz alterada, e se você continuar conversando com ela de forma serena, de forma tranquila, mesmo você é doido para soltar aquela palavra que vai fazer com que ela fique no lugar dela, ou então que você fale mais alto que ela, você mantendo o seu tom de voz ali, a pessoa, sem você nem pedir, a pessoa já vai
abaixando Vai seu tom de entendendo. voz, ela já vai se acalmando. Então não é com entre tapas, né? Não é com olho por olho, dente por dente. Não A é. gente tem que mostrar que a gente realmente é cristão, que a gente é diferente. Ser cristão é ir na contramão do mundo. Do E o mundo. mundo, ele fica de olho na gente também. Ele fica doido para ver uma hora que a gente vai escorregar. Ele fica doido para apontar o dedo na nossa cara, né, Lô? Então a gente tem que pedir a graça de Deus para a gente se manter firme o tempo todo, para a gente não não deixar ser tentado a ir pela porta larga, sempre recordar que o melhor caminho, por incrível que pareça, é a porta estreita Aquele lugar e por aí vai. pequenininho. Exatamente. E que no final é uma coisa que vai ser algo tão grandioso que a gente nem vai. Não dá pra mensurar. Que eu acho, Lu, que quando a gente estiver lá no céu, em nome do Senhor Jesus, nós e vocês também que nos acompanham por aqui, a gente vai falar assim: Senhor, sendo bem sincero, eu achava que eu estava dando meu máximo, eu achava que eu estava sofrendo muito e realmente para mim foi muito difícil. Mas quando eu vejo o que eu ganhei por ter feito, por ter renunciado lá atrás o cabelo, o brinco, o pince, renunciado várias vontades carnais, aquilo não foi nada perante a tudo isso que o Senhor me proporcionou. Acho que vai ser mais ou menos por aí, sabe? Com certeza. Porque essas renúncias, o Senhor já nos dá essa promessa de que vai haver essa nova vida, essa vida eterna. E com certeza a gente vai ser muito melhor do que essa vida que a gente vive aqui. A gente pode viver, a gente pode sonhar, mas sempre se recordando que nós somos cristãos e que nesse estágio de cristãos a gente tem que obedecer a palavra. É buscar o céu. Essa Buscar vida o aqui, céu. ela não é fácil. É uma vida que tem sofrimento, tem cruz, tem renúncias, mas tem uma forma de viver ela. Tem a forma da gente viver ao máximo essa vida de forma intensa, de forma boa, de forma alegre, de Verdadeira. forma feliz, que é seguindo os 10 mandamentos. Sim. Esse é o ápice da felicidade aqui na Terra, entende? Então é possível sim a gente ter a vida em abundância, basta seguir os caminhos do Senhor. Igual a gente estava falando também antes de gravar, é que o mundo ele nos oferece vários caminhos e que o caminho do Senhor ele é o único caminho. Então aí ele é tão perfeito que ele não deixa confusão na nossa cabeça. Não deixa. O mundo oferece vários caminhos de prazer, vários caminhos de felicidade, vamos dizer assim, mas o caminho do Senhor, ele é um só. Aí já não tem confusão, mano, é Já um não só, tem. entende? Então é isso. Não tem. E é tudo muito perfeito. E de fato, viver os mandamentos é possível, porque o Senhor fala que não é penoso. Não é penoso. A partir do momento que você ama o Senhor, ele não vai ser penoso para você. Então, você vai viver aquilo tão leve, de Sim. forma tão... Nossa, se é para amar o meu Senhor, então eu vou viver Eu vou fazer dessa isso. maneira. Exatamente. Então, a gente tem que viver a cruz, viver como ele viveu. De fato, o Senhor, ele pede isso. Tanto para os maridos, ele pede isso, mas em todos os momentos ele está pedindo isso para todos, para o marido, para a esposa, para todos. Para os filhos, isso aí Para os abrange filhos, para todos. toda a família. Então, é de fato necessário. Santa Teresinha, por exemplo, ela demonstra muito isso na história dela, de que esse lado da cruz, ele é de fato importante e que Ele a é gente tem que necessário, né? viver isso. Então, não querer viver apenas confortável a todo instante. Porque Exatamente. todas as vezes que chegar uma adversidade para nós na nossa vida, a gente não vai saber lidar, porque tudo para mim tinha que ser perfeito, tinha que ser o fardo vai feliz. ficar mais pesado Vai ficar pesado. ainda, né? Exatamente. Mas é uma coisa que eu ia falar também, é que muitas pessoas já sabem qual que é o caminho da cruz, qual é o caminho que você tem que seguir, né? Que é o do Senhor Jesus, e quais as renúncias que você tem que fazer. Mas as pessoas, eu também era assim, eu sabia que se eu deixasse o Senhor ele tomar conta da minha vida, se eu deixasse ele
ser o meu Senhor e Salvador, renunciar a mim mesmo, eu ia ter que parar de fazer um monte de coisa que no momento eu gostava de fazer, sabe? Então eu sempre neguei a cruz, sabia que a cruz estava aqui, mas eu vou passar ela longe dela, porque senão eu vou ter que assumi-la. Então, com muitas pessoas são assim, talvez com você que está vendo esse vídeo aqui agora, está passando por isso. Você sabe que para você entregar sua vida inteiramente para o Senhor, você vai ter que parar, talvez, de fumar, vai ter que parar de beber, vai ter que parar de fazer outras coisas que você gosta de fazer, mas que de fato, turminha, eu renunciei muitas coisas, a Lô também renunciou várias, e eu falo com todo o coração que foi a melhor coisa que a gente fez na nossa Com vida, toda certeza. por conta que a gente segue um caminho, mas o Senhor já nos mostrou tantos caminhos no qual vai resgatar os seus filhinhos para eles. Um deles é esse próprio podcast, entende? Então, no caminho ele te mostra várias possibilidades, entende? E não quer dizer que tem vários caminhos, de fato tem um caminho. Tem várias possibilidades várias nesse possibilidades caminho. de você estar entregando a sua vida para o Senhor. E essas possibilidades é isso, você vai estar querendo evangelizar, falar da palavra do Senhor para outras pessoas, porque quando você conhece Jesus, você está tão querendo falar dele toda hora que isso vai fluindo no seu coração. Então esse podcast surgiu disso, de querer falar mais do Senhor. Exatamente. Então você senta com alguém, você vai querer falar, dar um exemplo do Senhor. Tudo é uma ocasião, tudo é motivo, né? E de fato tem que ser assim, porque a nossa vida foi feita para Ele. Exatamente. E tipo, se as pessoas falam assim, não, mas você fala tanto de Jesus, mas a nossa vida foi feita para Ele, por Ele. A gente reconhece o verdadeiro sentido e é isso, né? Anunciar a palavra oportuna ou inoportunamente. Exatamente. Eu acho que a gente está aproximando do final já, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Combinado. Eu vou conferir para ver quantos minutos já deu. 52 minutos já. 52? Tá. Antes de a gente finalizar, eu queria indicar para vocês, né? Pra gente sempre se manter constante na palavra do Senhor, de pouquinho em pouquinho a gente vai conhecendo mais. Então, um capítulo por dia, sabe, da leitura da palavra, buscar conhecer mais sobre a nossa fé. E uma dica que eu ia dar para vocês é sobre o Catecismo da Igreja Católica, que é esse livro aqui, gente, que fala de tudo que nós católicos precisamos saber. Exatamente. Sobre a fé e sobre a nossa moral dentro da sociedade. Tem tudo sobre a Igreja Católica também. Sim. Tudo que vocês imaginar, vocês encontram dentro. Então, se você tem dúvida de alguma coisa, eu acho incrível, porque aqui atrás tem tipo um dicionário com as palavras, você vai lá, procura a palavra que você está com dúvida, ou no sentido que você está com dúvida, vai ter o parágrafo e você vai conseguir tirar a sua dúvida. É um livro bem completo muito mesmo. Completo. E aqui ajuda a gente tanto a conhecer a nossa fé católica e também a conhecer como que a gente deve se portar dentro da sociedade, assim como cristãos católicos. Então, como que a gente vai suportar a cruz? Como que a gente vai viver de fato essa vida que o Senhor nos pede dentro da sociedade? Dentro da nossa faculdade, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Sim, então, exatamente. É muito bom, gente. A gente recomenda muito, né? Com certeza, também. Vou esperar o carro passar. Aceita um Pix. E já tá fazendo uma propaganda aqui, ó, do picolé da Lili. R$1, gente. É R$1? Não sei, a gente falando coisa errada, acho que é R$2,50. Pedaços da fruta. Sim. Delícia, mano, deu até vontade aqui. Mas vamos lá, turminha, já caminhando para o final, eu quero que a Lozinha dê mais uma dica para as pessoas que estão passando pelo processo de cruz. Fala aí, Lô. A dica é que a cruz ela é necessária. Ela é necessária e Jesus nos pede, porque para seguir Ele a gente vai precisar de tomar a nossa cruz e nos renunciar às nossas vontades. Então, se tá doloroso, às vezes é para ser doloroso. Então, a gente não tentar fugir, se esquivar, porque para chegar à eternidade, para entrar mesmo pela porta estreita, vai precisar disso. Então, o que a gente mais quer, eu e o Vini, a gente mais deseja é que
todos nós, eu e ele, e você que está aí assistindo, as pessoas que estão ao nosso redor, alcancem a eternidade. Então, se é isso de fato que a gente tem que buscar, sim, a gente tem que aceitar a cruz que a gente recebe todos os dias. Exatamente. Às vezes vai ser uma zombaria, às vezes vai ser uma situação que você vai ser criticada e que era talvez para você ser criticada, para você melhorar. Então a gente Tudo não... concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Com certeza. Então a gente não desviar, Exatamente. mas saber que a cruz ela é importante. Muito bom, gostei. E você, Vini? A dica que eu dou para as pessoas é a história do peixinho que eu contei nos bastidores. Vou contar para vocês a história do peixinho. Vou contar de forma bem rápida, viu, turminha? Mas dentro de um aquário viviam ali vários peixes. E um dos peixinhos pegou e falou assim: o que será que tem ali depois daquele ralinho, um ralinho que passava água? Ele tentou passar pelo ralo, mas ele estava bem gordinho, então ele teve que renunciar à raçãozinha que ganhava ali todos os dias. Então ele passou a fazer uma dieta. Antigamente, os grãozinhos que caía de ração, ele comia, vamos dizer que 3, 4, aí ele passou a comer passou a parar de comer os grãozinhos todos os dias e ele emagreceu até chegar ao ponto que ele conseguiu passar pelo ralo. Descendo, ele entrou no cano e viu que tinha um riachozinho. Depois, seguindo o caminho, ele viu que tinha o rio. Depois ele desceu um pouquinho de cachoeira e depois desagou no oceano. E no oceano era muito amplo, cheio de comida à vontade. Ele pegou e parou assim e pensou: poxa, meus coleguinhas lá do aquário tá lá naquele cubículo lá pequenininho, eles poderiam estar aqui no oceano comigo, eu tenho que voltar lá e contar para eles. Ele voltou pela cachoeira, passou pelo rio, passou pelo riacho, e quando ele foi entrar no cano, ele não conseguiu entrar no cano, turminha. Ele teve que fazer mais uma dieta, aí sim ele conseguiu entrar lá no aquário novamente e falou: gente, eu voltei aqui para falar com vocês que existe o oceano. Os peixinhos pegou e falou: nossa, mas eu pensei que você estava morto. Aí ele pegou e falou: não, gente, tem o oceano que é muito maior do que isso aqui. Aí os peixinhos pegou e falou com ele assim: ah, não, mas o que a gente tem que fazer para ir lá? Passar por aquele ralo, mas o ralo era muito estreito. Então eles iam ter que fazer a mesma coisa que o peixinho fez: renunciar à ração, ter que fazer a dieta, emagrecer para passar pelo ralo. Aí os peixinhos ficam falando assim: ah, não, aqui a gente tem comida todo dia, aqui o dono troca a água pelo menos uma vez na semana, aqui tá tranquilo, até que esse aquário aqui ele é espaçoso. Então, turminha, resumindo, resumo da história: nem todos vão estar dispostos a passar pelo caminho da cruz, mas a gente sabe que essa passagem pelo caminho da cruz, essa renúncia que o peixinho fez, ele teve o sofrimento, ele viu os coleguinhas dele no aquário comendo a comida do lado dele, ele não podia comer, você acha que ele não tava com vontade de comer aquela ração gostosa, mano? Você é louco? Então ele teve que passar por essa cruz, mas que depois veio a vitória, né? A recompensa. Exatamente. E pra gente é o mesmo, a gente vai ter uma recompensa no final. Para chegar na Terra Prometida tem que passar pelo deserto, né? Exatamente. E é muito interessante. Eu tava escutando o Vini falando a história igual uma criança antes da gente gravar. Ele tava me contando, eu tipo criança prestando atenção da historinha, tava muito bom. Mas a questão me faz lembrar do jejum. O jejum, ele é a gente renunciar a nós mesmos também. Tipo, eu não vou comer tal coisa. A carne pede, mas aí você mostra quem manda. Mas eu não vou comer tal coisa para me fortalecer espiritualmente. Exatamente. E isso é uma renúncia que você está fazendo. É você se treinando nessa renúncia de um jejum. As outras batalhas, muitas vezes você vai estar mais forte. Porque você vai saber se renunciar a si mesmo. Saber que há um Senhor que ele é mais importante de qualquer coisa. Do que qualquer coisa. Então, a gente se recordar disso, que vai valer muito a pena. E que isso nos torna mais forte, né, Lu? Sim, e que a felicidade está aí. Exatamente. A felicidade está em Cristo, gente. Em Cristo somos mais que vencedores, né? Com certeza. Então, é bem isso. Turminha, já estamos chegando nos finalmente mesmo. Exatamente. Então, já venho pedir para que você se inscreva no nosso canal. Compartilhe com os colegas, né, Lu? Compartilhe com os colegas, com a família. Comenta aqui embaixo também o que você está achando. Nos manda uma sugestão de tema que vocês querem ouvir. Exatamente. E a gente já falou se inscreva, né?
Já. Se inscreva no canal. E vem novidades por aí, né, Lu? Vem Exatamente. novidades. Se Deus vem quiser, vem novidades. novidades por aí. Deus E além abençoe. disso, gente, acompanha lá nosso Instagram, vamos deixar aqui pra vocês. Combinado, Acompanha olha nosso aqui. Instagram. E nos acompanhe de pertinho por lá, porque quase todos os dias nós fazemos postagens e vocês ficam mais próximos de nós. Se Com quiser certeza. mandar um direct também de alguma cruz, alguma dificuldade aí que vocês estão passando, nós não somos muito vividos não, a gente já passou algumas batalhas e quem sabe nós podemos ajudar vocês também, viu, turminha? Um ajudando o outro é sempre muito importante, né? Exatamente, Então, colabora para chegarmos ao juntos ao céu. céu. É isso aí, Exatamente. turminha. Então, ficamos por aqui na imagem. exatamente, Estamos semelhança. esquecendo de alguma coisa? Eu acho que não, né? Não. Então, turminha, ficamos por aqui. Tchau, 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 imagem. galera. Tchau, semelhança. A gente E tá até a invertendo, né? próxima. Porque você que é a imagem. Eu sou a imagem. Olá, imagem, olá, semelhança. Olá, imagem. Eu sou a semelhança, na verdade. Então, tchau, É isso, imagem. Tchau, imagem e semelhança. Até o próximo episódio. Até, galera. Estamos quase chegando ao 10º episódio. Quando a gente chegar, vamos fazer uma publicação legalzinha? Vamos Lá no fazer, nosso Instagram vamos comemorando. fazer. Coisa Com mais certeza. linda. E uma coisa que eu percebi também, estão crescendo os números de inscritos. Tinha um tempinho que eu não entrava lá pra ver isso em Aham. si, mas se não me engano tá com 53 atualmente. 7, eu acho. 57, então nós estamos rumo aos 100 inscritos. Exatamente. 100 Então inscritos já manda no aí nosso pro canal. É isso coleguinha. mesmo. Então compartilhe, nos ajuda a alcançar essa meta, pois assim nós vamos alcançar mais vidas. pessoas e a palavra vai chegar aonde tem as Deve trevas, chegar. né, Lu? Exatamente. E Então é isso, galera. Deus Deus abençoe tudo bom, vocês, Deus tá abençoe bom? vocês. Tchau, tchau, turma.